Toda a história de Piccolo. Sua história começa durante o período Jurássico, onde desde jovem, Piccolo já caçava para sobreviver e conforme foi crescendo, foi lutando contra vários dinossauros e se tornando o maior predador deles. Piccolo chegou no topo da cadeia alimentar de sua era, mas em um dia, enquanto lutava contra um T-Rex, um asteroide atingiu a Terra e isso gerou uma série de eventos que causou a extinção dos dinossauros. Piccolo acabou sendo conservado em uma formação rochosa dessalina e 200 milhões de anos depois foi descoberto. Piccolo foi levado para um laboratório onde foi estudado pelos cientistas, que buscaram uma forma de acordá-lo. Até que um dia, enquanto o cientista fazia um bife de dinossauro para comer, Piccolo acordava devido ao cheiro daquela carne. Nisso, Piccolo ia até o cientista e comia aquele pedaço de carne, e depois perseguiu o cientista até uma sala onde estava o restante do corpo do T-Rex. O cientista chamava pelas autoridades para ajudá-lo, mas Piccolo aparecia do lado de fora das instalações e destruía algumas viaturas. Nisso, o exército foi chamado para conter o Piccolo, onde um militar usou uma espécie de armadura, mas Piccolo o derrotou com facilidade. Nisso, o general Stridon foi até lá e conseguiu acalmar o Piccolo e o convenceu a ir com ele ao Japão. Piccolo foi levado e enquanto estava no aeroporto, uma repórter tentou entrevistá-lo, mas ao vê-lo, um instinto de reprodução do Piccolo foi ativado. Os militares tentaram impedi-lo, mas falharam, e o ato infelizmente foi consumado. Após isso, Piccolo dormiu e foi levado para uma base do quartel dos Estados Unidos, onde ficou em uma sala. Mas em um determinado momento, vários lutadores foram até lá para lutar com ele, mas o único que chamou a atenção do Piccolo foi o Yujiro, que após dar boas-vindas ao Piccolo, quis medir forças com ele. Aquilo fez o Piccolo lembrar de sua época e o deixou empolgado, mas Yujiro usou uma técnica para derrubá-lo. Depois os lutadores foram embora e Piccolo ficou pensando na técnica que o Yujiro usou nele. Mais tarde, Piccolo foi levado para a Arena Gorakuen, e todo o animal que era levado até ele fugia de medo, exceto um tigre siberiano que o Piccolo abateu com facilidade. Sabendo do poder do Piccolo, Hetsu Kaiô foi até a arena subterrânea para enfrentá-lo. Nessa luta, Piccolo mostrou pela primeira vez que a mordida era uma das suas armas principais, onde arrancou um pedaço do trapézio e ombro do Hetsu. Mesmo com Hetsu sendo superior em técnicas, ele não foi capaz de superar a força de Piccolo, que o derrotou com um ataque. Nisso, o Piccolo chorava em respeito à sua presa, e depois ele a devorava, onde comia parte da perna do Hetsu, mas o Dr. Pain fazia ele dormir com um tranquilizante. Após um tempo, o Piccolo acordava e fugia da sala onde estava, e ia para o topo de um prédio onde observava a cidade. Nisso, o Piccolo descia e pegava as roupas de um homem grande, onde logo vestia elas e andava pela multidão, até que ele era atropelado por um caminhão, e com raiva, Piccolo quebrava o veículo e comia toda a carne que havia nele. Depois, Piccolo caminhava pela rua, até que um homem tentava levá-lo para uma casa noturna. Porém, um dos alunos do Katsumi chegava ali e impedia isso. Nesse momento, Hanayama aparecia e falava com o Piccolo, e quando Terada chutava a faca do Kizaki, ela era pega pelo Piccolo e Hanayama. Logo, eles apertavam a faca que se quebrava, e depois Piccolo dava um soco que mandava o Hanayama para trás. Kizaki e Terada tentavam parar o Piccolo, mas fracassavam. Hanayama ficava de pé e Piccolo avançava nele, onde a força do Hanayama fazia o Piccolo se lembrar de um Triceratops. Depois era Hanayama quem empurrava o Piccolo para trás, só que parava quando o Baki chegava ali. Baki ficava impressionado com o Piccolo, e quando eles tocavam os punhos, Piccolo usava a mesma técnica que o Yujiro usou nele. Depois, Piccolo voltava para a arena subterrânea, onde Baki e Hanayama foram com ele, e lá Piccolo dava um chute forte no Baki, fazendo ele voar na arquibancada, e depois Piccolo fazia uma dança da vitória. Em outro momento, Piccolo descansava na arena enquanto esperava o seu próximo oponente, e após um tempo ele lutava com o Katsumi no Tokyo Dome. Nessa luta, Katsumi se superou usando golpes que rompiam a barreira do som. Esses golpes faziam o Piccolo se lembrar do impacto da cauda de um T-Rex e reconhecer a força de Katsumi. Mesmo com todo aquele esforço do Katsumi, Piccolo dormia, pois sabia que em algum momento Katsumi iria cair por causa das feridas. Katsumi aceitava sua derrota e com um movimento rápido, Piccolo arrancava um dos braços do Katsumi, mas ao invés de comer o Katsumi, Piccolo ajoelhava e fechava as mãos de respeito, pois tinha entendido que o pequeno Katsumi se sacrificou para ficar forte para enfrentá-lo, e isso o deixou com um sentimento de satisfação. Depois de alguns dias, Piccolo estava na arena subterrânea e Jack Rama ia até lá para lutar com ele. Durante essa luta, Piccolo e Jack testaram suas presas, com Piccolo sendo superior, mas ainda assim, Jack não desistia da luta e chegava a arrancar uma das orelhas do Piccolo. Isso enfureceu o Piccolo, que nocauteou o Jack com uma sequência fulminante de socos, mas quando o Piccolo iria comer o Jack, os seus instintos faziam ele vir um grande inseto e recuar. Nisso era mostrado que quando o Piccolo era criança, ele matou e comeu um inseto, mas o inseto tinha um veneno que fez ele sentir uma dor absurda, e naquele dia Piccolo entendeu que havia oponentes que mesmo depois de mortos podiam atacar, e era mostrado que o Jack tinha o último golpe que poderia ter acabado com o Piccolo. Depois de um tempo, Jack voltava para a arena e lutava com o Piccolo de novo. Piccolo fugia com medo porque todos os adversários que ele matou nunca voltaram à vida, mas mesmo com medo, Piccolo lutava com
com o Jack e o derrotava novamente. Mas dessa vez Piccolo pegava o corpo do Jack, carregava ele até o topo de um prédio e o deixava amarrado, porque para ele o Jack era uma refeição que ainda não estava pronta. Após alguns dias, Piccolo estava na arena e Baki estava lá com ele. Piccolo pegava um pedaço de carne de T-Rex para comer e oferecia ao Baki, que comia com ele. Depois Piccolo dormia, mas quando acordava, Baki dava um tapinha no rosto dele. Piccolo ficava furioso com aquilo e avançava no Baki, mas Baki parava o Piccolo e o acertava com alguns golpes, dando início à luta entre eles. Nessa luta, Piccolo sofreu com as técnicas de Baki, que o dominou completamente. Piccolo chegava a acertar o Baki em alguns momentos, mas Baki conseguia lidar com seus ataques e o machucar bastante. Nisso, o Piccolo se transformava e ficava ainda mais forte, só que Baki ainda dominava a luta devido à sua habilidade marcial. Piccolo ficava encurralado, mas Baki decidia lutar usando somente força bruta, o que deixou o Piccolo na vantagem. Só que Piccolo usava uma técnica para arremessar o Baki no chão e vencia a luta. Depois da luta, Piccolo ia para o topo de um edifício olhar a cidade, e Baki se juntava a ele, porque agora ambos eram amigos. Após algumas semanas, Piccolo era levado para os laboratórios, porque as pessoas de todo mundo decidiram que ele deveria voltar a dormir. Mas Piccolo escapava de lá e se encontrava com o General Stridon e Dr. Pain, onde entregava para eles a cabeça do T-Rex e agradecia por tudo, e depois fugia, pois agora ele iria viver em Tóquio. No dia em que Baki teve a sua revanche contra o Yujiro, Piccolo estava em um prédio próximo dali e foi até o local a sentir a técnica de Baki. Piccolo queria lutar, mas Baki o acertava com um soco, falando para ele não se intrometer naquela luta. Piccolo se sentava próximo dali e assistia o combate, onde ficava com medo quando viu o espírito do Yushiro. Depois de muito tempo, Piccolo aparecia lutando contra um crocodilo gigante em um rio. Piccolo derrotava o animal e levava ele para os esgotos, onde lá se alimentava dele. Quem viu esse acontecimento através da televisão foi o Miyamoto Musashi, que ficou com vontade de lutar com o Piccolo e pediu para o Tokugawa o levar até ele. Com a ajuda de Pain, um esquadrão da polícia conseguia capturar o Piccolo e levar ele para o laboratório secreto do Tokugawa. E ao vê-lo, Miyamoto deu um tapa em seu rosto, mas Piccolo não acordou. Nisso, Miyamoto deu um corte ilusório que fez o Piccolo acordar. Piccolo ficava de pé e lutava com o Miyamoto. E nesse primeiro confronto, Piccolo foi atacado várias vezes, mas o dano que ele recebeu era mínimo. Depois eles iam para uma outra sala e a luta continuava, com Piccolo dando chutes e socos, mas Miyamoto desviava dos golpes e o cortava com a sua mão. Nisso, Piccolo agarrava o Miyamoto e ambos mediam forças. E em meio a esse processo, Piccolo lembrava da sua época e ficava feliz em encontrar alguém forte. Miyamoto derrubava o Piccolo com uma cabeçada, mas logo Piccolo se livrava dele e a luta era parada, onde Miyamoto falava que iria precisar da sua espada para cortar o Piccolo. Mais tarde, Piccolo ia para a arena subterrânea, onde Baki ia falar com ele. Após isso, Piccolo ficou uma semana esperando pelo Miyamoto. Quando o Miyamoto chegou na arena, Piccolo correu em sua direção. Miyamoto usou a sua espada para tentar parar o Piccolo, mas não conseguiu, e foi acertado por um poderoso soco. Daí em diante, Piccolo tentou atacar o Miyamoto várias vezes, mas Miyamoto cortava as extremidades do corpo de Piccolo. Em determinado momento, Piccolo conseguiu comer uma parte do ombro do Miyamoto, e depois ativou a sua transformação. Mas mesmo assim, o Miyamoto continuou o cortando. Piccolo olhava para o Miyamoto e via a figura daquele grande inseto venenoso, e com medo, Piccolo saía correndo da arena e era acolhido pelo Motobi. Depois de várias semanas, Miyamoto entrava nos esgotos e ia até o Piccolo para falar com ele, e percebia que Piccolo tinha ficado maior. Piccolo e Miyamoto ficavam ali por um tempo, onde Miyamoto tentava conversar com o Piccolo sobre viver nessa era, e Piccolo dava um pouco da sua comida para o Miyamoto. Depois Miyamoto se despedia do Piccolo e ia embora. Depois de meses, Piccolo aparecia em uma rua caçando alguns animais para comer. Piccolo estava maior e mais forte, além de ter aprendido a amarrar o cabelo e ser mais sociável. Nessa mesma noite, Piccolo pegava um pato para comer e sorria para um homem que via ele. Mais alguns meses se passavam e Piccolo andava pelas ruas, onde pegava urubus para comer e depois bebia chorume como se fosse água. Pouco tempo depois, Piccolo viu o Jack Rama com o Tokugawa e Jack corria para abraçá-lo. Nisso, Jack falava que sempre pensou no Piccolo e que queria lutar com ele novamente. Piccolo ficava empolgado e ambos começavam a lutar ali, mas Hanayama interrompia eles. Piccolo abraçava o Hanayama, pois estava feliz em vê-lo novamente. Depois, Piccolo ia para a arena Gorakuen e ficava pensando na sua luta com o Jack e queria devorar ele. Baki ia até lá para vê-lo e ficava surpreso ao ouvir o Piccolo falar o nome do Jack. No outro dia, Piccolo aguardava o Jack para a luta. Quando o Jack entrava, Piccolo tentava mordê-lo, mas Jack usava uma toalha para se defender. Depois, Piccolo ficou a luta toda apanhando do Jack, mas orgulhoso, pois percebia que o Jack tinha ficado mais forte. Piccolo teve várias partes do seu corpo arrancadas e reagiu cortando o Jack em alguns momentos, mas Jack usava uma técnica para arremessar o Piccolo de cabeça no chão, várias vezes seguidas, o que fazia o Piccolo desmaiar e perder a luta. Mas enquanto Jack comemorava, Piccolo ficava de pé e sorria. Piccolo estendia sua mão e Jack
Jack assegurava. Nisso, o Piccolo falava que o Jack tinha vencido, e Jack ficava surpreso ao ver o Piccolo falar. Piccolo se despedia do Jack e ia embora, onde é dado a entender que em algum dia ambos vão se enfrentar novamente. Confira esse vídeo sobre a história do Yujiro Hama. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.